Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo de número 15. Nós leremos os versículos de número 1 e 2, e depois leremos os versículos de número 11 a 32. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na leitura, que nós iremos fazer uma meditação com os irmãos em cima desse texto. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora os versículos de número 11 a 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, responde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar ao Senhor? Pai, estamos diante do Senhor, com o coração cheio, ó Pai querido, de alegria em estar na tua casa, louvando, adorando ao Senhor, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a nossa pequenez, ó Pai. E também, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por termos a oportunidade de ter acesso à tua palavra. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor fala aos nossos corações conforme a necessidade de cada um. Por isso, Pai, queremos clamar ao Senhor. Neste momento, atinja o nosso coração com o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que ele venha nos convencer da necessidade de ouvirmos a tua palavra, de nos prostrarmos diante do Senhor e de viver tudo isso que nós estamos
aprendendo com a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o Evangelho de Lucas, como diz o próprio nome, foi escrito por um doutor grego chamado Lucas. Lucas era um cristão que provavelmente foi convertido ali no período do início da igreja cristã, provavelmente através da pregação de um dos apóstolos, talvez Pedro, talvez Paulo, nós não sabemos, mas sabemos que Lucas não era um homem que conviveu com Jesus os 3 anos. Ele se tornou um cristão logo no início da igreja cristã. E o que é interessante é que Lucas, ele propõe registrar toda a história de Jesus, não só a história de Jesus, mas também a história da igreja primitiva, do início da igreja. E o propósito dele de registrar a história de Jesus e também o início da igreja cristã é para que ele pudesse enviar esse registro a um amigo, talvez, ou a alguém conhecido chamado Teófilo. Nós não sabemos qual a relação que ele tem com Teófilo, mas talvez ele tenha escrito o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos com o propósito de evangelizar esse Teófilo. Ou então para suprir a curiosidade desse seu amigo. Ele era um cristão íntegro, autêntico. Ele participou de algumas viagens do apóstolo Paulo, viagens missionárias do apóstolo Paulo. E Lucas, o que é interessante de Lucas, é que ele é um homem muito culto, é um homem muito letrado. Por isso, a pesquisa que ele faz para poder escrever o Evangelho e o livro de Atos é muito detalhada. Tá? Você vai perceber que o Evangelho de Lucas ele é muito mais rico em detalhes do que os outros evangelhos. Isso a começar na história da infância de Jesus. O nascimento de Jesus, na história da infância de Jesus. Há alguns detalhes relacionados ao ministério de Jesus. E também até mesmo algumas parábolas. Nós podemos encontrar aqui algumas parábolas no Evangelho de Lucas que não encontramos nos outros evangelhos. Como a parábola do rico e do Lázaro. Nós não encontramos em outro evangelho, nós encontramos somente aqui no Evangelho de Lucas. E também a tríplice parábola da graça. Esse é o nome que eu gosto de dar. As 3 parábolas que Jesus conta, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, que é da moeda perdida, e a parábola dos filhos perdidos. Vamos falar assim. E são essas parábolas que nós temos acesso hoje. Hoje eu gostaria de falar em específico sobre a parábola dos filhos perdidos. Para que a gente possa entender qual que é a mensagem principal dessa parábola, é preciso entender qual foi o contexto em que ela foi contada por Jesus. O evangelista Lucas nos informa que essa parábola foi contada no momento em que Jesus já estava pregando. Muitas pessoas já ouviram falar dos sermões de Jesus, sermões diferentes, sermões que comunicavam com o público, sermões que falavam ao coração desde a pessoa mais pobre à pessoa mais rica, sermões repletos de histórias, de parábolas, que conduziam o povo a entender de fato qual era a mensagem que ele queria levar. Essas pessoas ouviam falar também de um tal de reino dos céus, de um tal de pai que estava plantando esse reino dos céus. Também as pessoas ouviam falar de milagres, curas, um homem que multiplicava pão e peixes, um homem que curava cego, curava aleijado, que ressuscitava mortos. E as pessoas ficavam curiosas, quem é esse? Vamos procurá-lo, vamos ouvi-lo. E aí então, muitos começaram a seguir Jesus. Aqui, no capítulo de número 15, no verso de número 1 e número 2, nós vemos 2 grupos de pessoas que estavam seguindo Jesus. O primeiro grupo são os fariseus e os escribas. Esse grupo é conhecido por serem religiosos. Eram os religiosos da época. Os fariseus, eles eram um grupo, era uma linha teológica do judaísmo que era focado na lei. Esse grupo, eles gostavam muito mesmo de intensificar a lei. Então, por exemplo, guardar o sábado, diz a lei, Então, eles falam assim, olha, no sábado nós não podemos nem trabalhar e nem caminhar muito tempo. Então, a gente só pode caminhar alguns metros aqui, a mulher não pode cozinhar, o homem não pode socorrer o boi e coisa assim do tipo. Nada pode ser feito no dia de sábado. Então, eles intensificavam.
Eles aumentavam as normas. Então, por exemplo, o homem aqui que plantar, ele precisa deixar as espigas caírem no chão. Então eles intensificavam, olha, vocês precisam também de colher, a cada 2 espigas vocês derrubam uma no chão propositadamente. Então eles modificavam algumas coisas da lei para intensificar o sofrimento, o sacrifício da lei. Porque segundo os fariseus, a lei ela era maravilhosa, foi dada pelo Senhor, então nós precisamos viver essa lei. Mas não só isso, os fariseus também, os escribas, eram muito conhecidos pelo nacionalismo que existia no seu coração. Eles eram pessoas nacionalistas, não se submetiam a outro governo, né? Precisamos lembrar que nesse período, quem governava aquela região era o Império Romano. E eles não se submetiam aos romanos. Por isso que os fariseus odiavam os romanos. Eles consideravam os romanos enviados de malignos espíritos, de demônios, de Beelzebu. Era horrível. Sem contar que os romanos ainda humilhavam os judeus e isso intensificava o seu ódio. A prova também desse nacionalismo que tomava conta do coração dos fariseus é a revolta dos macabeus. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas naquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, lá entre Malaquias e Mateus, que a gente fala assim na Bíblia, aqui entre o Antigo e o Novo Testamento, aconteceu a revolta dos macabeus, que eram judeus que se posicionaram contra as exigências daquele governo que existia na época, que era um governo grego, e aí então eles se rebelaram e começaram uma guerra contra aqueles que os dominavam. E quem começou essa revolta era, se eu não me engano, Judas Macabeu, né? Que era um sacerdote que era fariseu. Então eles eram pessoas assim, que se rebelavam mesmo contra outros domínios. Eram pessoas extremamente nacionalistas. Agora o outro grupo que nós podemos encontrar aqui é o grupo dos publicanos e pecadores. Olha lá no verso de número 1. Aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Todos os publicanos e pecadores. Então você imagina o que estava acontecendo ali. Um grupo muito grande de publicanos e pecadores começaram a se aproximar de Jesus para ouvir o sermão de Jesus. Quem são os publicanos? Eles são o oposto dos fariseus. Os fariseus não sabiam quem que eles odiavam mais, se eram os samaritanos, se eram os romanos ou se eram os publicanos. Talvez os publicanos eram os mais odiados pelos fariseus. Por quê? Porque os publicanos, diferente dos fariseus, eram pessoas que não seguiam à risca a religião judaica. Eles eram pragmáticos. Muitos deles talvez nem seguiam nenhuma religião. Sabe aquela pessoa que você conhece no seu trabalho, que você fala, o que você é? Eu sou católico. E você vai na igreja? Cara, faz uns 20 anos que eu não vou na igreja, mas eu sou católico. E você reza, nunca rezei, mas eu sou católico. Sabe esses caras assim? Eram os publicanos. Eles falam assim, olha, eu sou judeu, sou circuncidado, mas não sigo o judaísmo. Tá? Não sigo o judaísmo. E mais, eles não eram nacionalistas. A prova disso é de que esses publicanos eram judeus contratados pelo Império Romano para cobrar impostos dos próprios judeus. E isso aumentava o ódio ainda dos fariseus, porque eles eram conhecidos como os traidores da pátria. Além deles cobrarem impostos, trabalhar para os seus inimigos, eles ainda denunciavam aqueles que não pagavam impostos para o Império Romano, e aí o Império Romano chegava lá e tomava tudo que eles tinham. Então eram pessoas odiadas pelos fariseus. Mas não eram só publicanos que estavam aqui, eram prostitutas, eram beberrões. Então você imagina só, uns 5 botecos de pessoas chegando ali diante de Jesus. Aqueles religiosos ficaram assustados com aquilo. Quem é esse que recebe até pecadores? E aí então, percebendo que aqueles religiosos estavam murmurando, Jesus conta essas 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos. E a intenção de Jesus ao contar essas parábolas é apresentar a graça de Deus que recebe pecadores. E por isso que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o triunfo da graça sobre
os pecadores. O triunfo da graça de Deus sobre nossas vidas, sobre as vidas de todos os pecadores que se achegam até Jesus. E o que nós podemos, por que essa graça ela é triunfante? Por que nós podemos falar que ela é vitoriosa? Por que nós podemos falar que ela é eficiente, né? Primeiramente, porque essa graça ela é incondicional. Nós podemos aprender isso nessa parábola que nós encontramos aqui de Jesus. Ela é incondicional. O que é incondicional? A graça de Deus, ela não depende do nosso status, ela não depende das nossas finanças, ela não depende das nossas boas obras, ela não depende de nada que possa vir de nós. É isso que eu quero dizer. Ela é incondicional porque ela depende unicamente de Deus. Depende da vontade do Senhor. E a graça, ela faz parte, ela está integrada na identidade do Senhor. Nós percebemos a graça de Deus desde lá da criação. Desde antes da criação, quando o Senhor decide então criar, nos trazer a existência. Isso é sinal de graça. Porque ninguém aqui merece nem mesmo existir. Mas o Senhor, na eternidade, Ele decide nos criar. Imagine só você. O Senhor te planejou, Mateus. O Senhor, de repente, antes de criar todas as coisas, Ele falou assim, eu vou criar o mundo, vou criar o homem. E no meio da história da humanidade, eu vou criar uma pessoa chamada Mateus. A mãe dele vai colocar o nome dele de Mateus, mãe e o pai. E esse Mateus vai crescer. E ele vai ter acesso ao Evangelho. E ele vai crer em mim. E ele vai se prostrar diante de mim e eu vou salvar ele. Você já parou para pensar nisso? Que Deus planejou te trazer à existência antes de todas as coisas existirem? Isso é sinal de graça. Mas não só na criação. O Senhor, Ele demonstra a sua graça também pelo fato de nós sermos pecadores e ainda assim o Senhor planejar a nossa redenção. Não só planejar, mas executar a nossa redenção. Nós vemos a graça de Deus quando Ele desenvolve toda a história bíblica e Ele move homens a registrar essas histórias para que nós pudéssemos ter acesso, crer no Senhor e ser edificado domingo após domingo, dia após dia, nas nossas leituras bíblicas. Isso é sinal de graça. Isso é a graça de Deus. Isso revela a identidade do Senhor. Deus é um Deus gracioso. E aqui na parábola nós encontramos 3 personagens importantes. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E nesses 3 personagens principais aqui, nós encontramos os 3 personagens principais da narrativa de Lucas, que é Jesus, os fariseus e os publicanos. Jesus, os religiosos e os pecadores. Isso é muito nítido aqui quando a gente lê o contexto e lê a parábola. A atitude dos fariseus, a atitude dos pecadores e a atitude de Jesus diante deles. É muito nítido aqui a representação deles. O filho mais novo representa os pecadores, o filho mais velho representa os religiosos, e Jesus é representado ali com o pai. Queridos, e quando o pai começa a agir com seus filhos, nós vemos que essa graça é incondicional. Primeiramente, por quê? Porque a gente vê ali que o pai já aguardava o filho. Quando o filho decide retornar para a casa do pai, o pai já estava ali esperando ele. O pai vê ele antes dele ver o pai. E ele corre ao encontro do filho. Mesmo depois do filho ter afrontado o pai. Precisamos lembrar que o filho pede a parte dele da herança antes do pai morrer. E isso é algo terrível. O que o filho está dizendo aqui é, pai, eu quero me ver livre da sua autoridade. Pai, eu quero me ver livre do Senhor. Eu quero seguir o meu caminho, as minhas regras, as minhas normas, o meu conceito de vida. Eu não quero mais o Senhor. Isso me lembra muito Gênesis, né? Quando a serpente fala assim, se você comer o fruto, você vai ser como Deus. E Adão, então, ele come o fruto. O que ele está dizendo ali? Eu quero me ver livre das normas de Deus. Eu quero me ver livre do Criador. Eu quero caminhar independente. Para mim não me importa mais o que o Senhor quer. Para mim me importa agora o que eu quero.
e ele come do fruto. Assim, o filho mais novo, ele quis ir embora. Isso é afrontoso. Isso foi desrespeitoso com o pai. Ainda assim, o pai o recebe com muito amor, com muita compaixão. Sabe por quê? Porque a graça, ela não depende do que o filho mais novo tinha para fazer, e sim da identidade do seu pai. O pai era gracioso, por isso o pai recebe o filho. É incondicional, a graça é incondicional. Mas não só pelo fato de estar esperando o seu filho, mas por desconsiderar as afrontas do filho, tanto mais novo quanto do filho mais velho. A gente só foca no filho mais novo, nas afrontas do filho mais novo. Mas quando nós percebemos, analisamos detalhadamente as palavras do filho mais velho, a declaração do filho mais velho diante do pai, nós percebemos que ele age igualzinho o filho mais novo. Sabe por quê? Porque o filho mais novo demonstra que o que ele amava no pai era a sua fortuna. O filho mais velho também, quando ele fala assim, pai, estou com o senhor há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. O que ele está dizendo? Tudo que eu faço pelo Senhor é pensando em ter uma recompensa. Imagina só se o seu filho chega em você e fala assim, pai, eu faço tudo que o senhor quer, porque eu estou interessado em receber uma recompensa, e não porque eu te amo. Isso é desrespeitoso. Isso fere o coração. Mas ainda assim, o pai age com o filho mais velho com graça. Ele não pune o filho mais velho. Ele tenta conciliar o filho mais velho ao filho mais novo, porque ele é gracioso. E não só isso também, mas nós vemos essa graça incondicional quando o pai não leva em conta a situação do filho mais novo. Quando nós observamos como estava o filho mais novo, um estado de mendigo. Era assim que ele estava. Ele não tinha sandália, a roupa dele estava toda rasgada e suja, ele cuidava de porcos, estava como um miserável. E o pai não olhou para a situação dele. O pai olhou unicamente para a graça que inundava o seu coração. Isso vai completamente contra toda aquela teologia coach, né? Teologia coach que fala assim, olha, se você não tem carro bom, você não é crente de verdade. Porque Deus olha o seu status financeiro, sua capacidade de fazer coisas, né? Não é isso. Não é isso que nós vemos aqui. O pai recebe o filho não pelo que ele tem, não pela situação dele, mas porque ele é filho. E o pai sente misericórdia e compaixão dele. Mas também nós podemos ver que essa graça, ela, além de ser incondicional, ela é transformadora, ela é eficiente em transformar o filho mais novo. Nós percebemos que o filho mais novo foi embora e voltou numa situação deplorável. Só que quando nós nos deparamos com a atitude do pai ao receber o filho mais novo, nós ficamos admirados. Por quê? Porque o pai não pega e fala assim, tá bom, você quer vir como servo, então você agora vai ser servo. Não. Ele fala assim, coloca um anel no dedo, coloque sandália nos pés, dê um banho nele, vista a roupa, a melhor roupa, olha, vista a melhor roupa, e mata o maior novilho que você tiver aí, que nós vamos festejar. Meu filho estava morto e agora vive. Ele transformou a sorte daquele filho. Ele mudou a situação daquele filho. Isso porque ele foi movido pela graça. A graça levou o pai a transformar a vida do seu filho mais novo. A graça, ela é transformadora. A graça, ela não é somente uma doutrina que a gente ouve e fala assim, olha que interessante, acontece somente no transcendente. Não, ela acontece também no imanente. Ela acontece no nosso dia a dia, na transformação da nossa vida. Sabe quando você conhece aquele cara que era problemático, que era difícil nos acampamentos, que dava maior trabalho aqui na igreja, e de repente ele vira uma pessoa de bem? Uma pessoa responsável, casa, tem filhos, e ele age com responsabilidade, ele age com piedade, é porque a graça toma conta do coração. Eu era assim, eu era um menino difícil. O pastor Juliano conta que foi disciplinado várias vezes, né, pastor? E olha só, o que a gente virou? Virou pastor. Isso é graça. Olha o que você era e o que você é hoje. Porque você é bom, não é porque Deus ele transforma a sua vida em graça.
A graça te alcança e ela te transforma, ela é eficiente. E por fim, queridos, nós podemos ver que essa graça, ela é irresistível. Por isso que ela é triunfante. Porque ela também é irresistível. É impossível alguém ter acesso a essa graça e não ter o desejo de ser transformado por ela. É impossível. Nós vemos isso na atitude do filho mais novo. Quando nós analisamos o que vem no coração do filho mais novo, a lembrança do pai, a decisão do filho mais novo de retornar, nós observamos a atitude do filho mais novo, nós percebemos que ele tem um elemento que na teologia nós chamamos de conversão. Segundo a teologia reformada, analisando os textos bíblicos, é claro, nós percebemos que a conversão ela tem dois elementos, o arrependimento e a fé. A conversão ela se dá por esses dois elementos. E esses dois elementos eles são subdivididos em três elementos. O elemento intelectual, racional, o elemento emocional ou sentimental e o elemento volitivo, ou seja, a atitude, a decisão, a ação. Como podemos observar o arrependimento na vida de alguém? Quando ele tem consciência de que ele é pecador. Ele reconhece, eu sou pecador. Eu sou pecador. Quando esse reconhecimento não fica só no intelecto, ele parte para o coração. E ele sente contrição, ele sente tristeza. Ele sente angústia por ele reconhecer que ele é pecador. Ele sente que ele é miserável. E aquilo incomoda ele. E aí ele tem um terceiro elemento. Ele muda. Ele pede perdão a Deus. Ele confessa o seu pecado a Deus. E ele abandona aquela vida que ele estava vivendo de pecado. Nós vemos isso na vida do filho mais novo. Primeiro, ele lembra do pai. Olha, lá na casa do meu pai, o pai tratava os servos da melhor maneira. Melhor do que eu estou vivendo aqui. Então, os empregados do meu pai viviam de maneira farturenta lá. E eu aqui, comendo frutas que dão aos porcos. Convivendo com porcos, sendo humilhado. Vivendo como escravo. Ele sente tristeza. Por quê? Porque assim, eu vou para o pai e vou falar, pai, pequei contra ti. Contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso expressa um arrependimento, uma tristeza no coração, por ter abandonado a casa do pai. E o terceiro elemento, ele abandona aquele chiqueiro. Ele vai embora. Ele abandona. Ele vai embora. E aí nós vemos agora o segundo elemento da conversão, que é a fé. Por quê? Porque assim como o arrependimento, a fé ela tem o elemento intelectual, racional, emocional e volitivo. Qual que é o elemento intelectual? Reconhecer que Deus é gracioso. Reconhecer o evangelho. O emocional, ele sente alegria por saber que o Senhor o recebe. E o volitivo, ele caminha agora numa vida diferente, que foi o que o pastor Juliano deu aqui a aula sobre a mudança. Você precisa reconhecer que você é pecador, você precisa reconhecer que você tem um problema, e você precisa abandonar aquilo, mas não só abandonar, você precisa também adquirir novos hábitos. Esse adquirir novos hábitos é a fé. É a fé. E o filho mais novo, ele faz isso. Por quê? Porque o que leva ele a ir para o pai? O reconhecimento que o seu pai é gracioso. Senão ele não retornava. Se ele não tivesse convicção de que Deus, que o seu pai o receberia, ele não teria ido. Ele sente o impulso, a alegria de retornar para a casa do pai. E ele vai. Ele decide ir. E ele confessa ao pai o seu pecado. Pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Nós vemos todos os elementos da conversão aqui. Nessa parábola que Jesus conta. Queridos, sabe por que isso? Porque a graça tomou conta do coração daquele jovem. A graça, quando ela alcança o nosso coração, ela se torna irresistível. É como mulher na TPM sentindo desejo de comer chocolate, ela se depara com uma barra de chocolate. É como um pedreiro aqui, né? Pegando bravo aqui na obra, de repente ele chega diante de uma Coca-Cola geladinha. É impossível resistir. Ou então você está naquela larica brava, naquela fome danada. E aí você chega e olha aquela picanha ali, ó.
torrando ali na brasa, aquele cheirinho gostoso. É irresistível. Não tem como você se segurar. Você quer aquilo. A graça, ela é irresistível. Quando nós nos lembramos de quem é Deus e o que Ele faz por nós, nós caminhamos até Ele. Conclusão, podemos observar aqui que essa graça ela é vitoriosa, ela é triunfante na vida dos pecadores. Primeiro, porque ela é incondicional, ela não depende de nós, e depende unicamente da identidade de Deus. E Deus, Ele é inerrante, Ele nunca erra. Por isso que ela é eficiente. Segundo, porque ela é eficiente e transformadora na nossa vida. Se ela alcança o pecador, você pode ter certeza que você não vai ser mais a mesma pessoa. E terceiro, porque ela é irresistível. Se você foi alcançado por essa graça, você nunca mais vai querer viver uma outra vida. Você vai querer sempre caminhar na graça do Senhor. Queridos, o que isso tem a ver com nós hoje? Jesus conta essa parábola num momento onde os religiosos se sentiam melhores do que os pecadores porque eles seguiam as leis de Deus. Eles eram religiosos. E Jesus conta essa parábola para mostrar que a graça de Deus atinge a todos. E que o fato dos fariseus seguir a lei à risca não fazia deles melhor do que os publicanos que não seguiam. Porque todos eram pecadores. E diante da doutrina da graça de Deus, Jesus confronta aqueles pecadores e aqueles religiosos a se unirem como igreja. A parábola ela não termina. Sabe por que ela não termina? Porque Jesus conta essa parábola propondo que os fariseus tomassem uma decisão. E é essa decisão que eu quero chamar vocês a tomar hoje. Qual a decisão que você vai ter diante do pecado dos seus irmãos? Diante dos pecadores que se achegam ao nosso meio. O pastor Juliano hoje falou de pais que são solteiros. E talvez esses pais passaram por momentos terríveis na sua vida que resultaram em divórcio. E qual que é a nossa atitude diante dessas pessoas? E se chegar diante de nós uma prostituta? E se chegar diante de nós um travesti? E se chegar diante de nós um homossexual? E se chegar diante de nós um político? Qual vai ser a nossa atitude? A nossa atitude vai ser de desprezo, de resistência? E se os pastores focarem o seu amor, o seu carinho a esses novos que estão chegando, você vai ficar com ciúmes? Queridos, diante do seu cônjuge lá na sua casa, quando ele erra com você, qual vai ser a sua atitude? De desprezo, de julgamento como os religiosos, ou de perdão, de graça, em saber que a sua esposa, o seu esposo erra? Como você também tem errado em muitas áreas. Qual vai ser a sua atitude? Reconhecer que a graça de Deus o alcançou e que é a graça de Deus que o transforma, e por isso você vai orar por ele e o perdoar? Ou vai ser julgar? Diante dos erros dos seus filhos, diante dos erros dos seus pais, qual vai ser a sua atitude? A graça de Deus nos desafia a perdoar. A graça de Deus nos desafia a viver uma vida de reconhecimento da nossa miséria também. E é isso que eu quero desafiar você hoje. Vamos perdoar. O perdão é o sinal que a graça de Deus alcançou a sua vida. Se você não consegue perdoar, significa que você não foi alcançado por Deus. Isso significa que você não é salvo. Eu não consigo perdoar. Tem coisas que eu não perdoo de jeito nenhum. É porque você não foi alcançado pela graça. Porque Jesus diz que só é possível amar se esse amor te alcançar primeiro. Só é possível perdoar se você tem condições de perdoar o seu... Só é possível ser perdoado se você tem condições de perdoar o seu irmão. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Se você tem condições de fazer essa oração, significa que você foi alcançado pela graça. Então, perdoem, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir perdão, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Nós queremos pedir perdão.
Pai querido, há pessoas aqui que estão com o coração aflito, angustiado, chateado com outras pessoas aqui da igreja, porque às vezes falou alguma coisa ou agiu de maneira que o levasse à chateação, à ira, ao ódio, à amargura. Pai, perdoa essas pessoas. Pai querido, alcance essas pessoas com a sua graça, levando elas a reconhecer que todos nós somos miseráveis e pecadores, e que a graça do Senhor é quem transforma a nossa vida. Por isso, ó Pai, nós precisamos perdoar. Pai querido, se há pessoas aqui que vieram para a igreja hoje, brigado com o seu marido, ou brigado com a sua esposa, em nome de Jesus, Pai, faça com que eles cheguem em casa, fazendo carinho um no outro, beijando um ao outro, Pai, amando um ao outro. Pai querido, se há pais aqui que saíram de casa brigando com os filhos, faça com que eles retornem, amando os seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Saindo com eles para comer lanche, ouvindo eles e orando com eles antes de dormir. Pai querido, que os filhos também possam perdoar os seus pais, entendendo que até mesmo as autoridades erram, e que em Jesus nós precisamos perdoar. Em nome de Jesus, ó Pai, nos conduz a uma vida de perdão mútuo e de acolhimento, ó Pai, de acolhimento reconhecendo a graça do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, aviva a nossa igreja, ó Pai. Desperte em nossa igreja um grande avivamento, ó Deus, a ponto de todo o Rio Verde olhar para a nossa igreja e ver que é uma igreja de pessoas diferentes, com propósito igual, de glorificar